Vamos falar então sobre o documento final da cúpula do G20 com o Theo Cury, nosso analista que está lá em Brasília. Aquele bom dia com mais calma agora, né, Theo? Tudo bem? Tudo bem, Carol, e com você? Bom dia. Tudo bom, Theo. Vamos lá, então, analisar aqui em detalhes o que diz esse documento, esse texto final da cúpula do G20. Para começar, Theo, falar aqui de um assunto que é a taxação dos super ricos, que foi muito em evidência nos últimos dias, principalmente porque a Argentina apresentava, por exemplo, uma resistência a esse tópico, que está ali naquela lista de prioridades do Brasil na presidência do grupo. E é uma das bandeiras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai se lembrar, ele até se reuniu com o Papa Francisco para falar sobre esse assunto de uma taxação para pessoas bilionárias, que devem também contribuir com os impostos que são recolhidos e haver uma taxação em cima dessas pessoas. Então, é uma das bandeiras do ministro da Fazenda internamente aqui no Brasil, é uma pauta que ele leva também nas viagens internacionais que ele faz e foi uma das bandeiras da presidência brasileira do G20 e que foi aprovada ontem. Então, a taxação dos super ricos foi um tema, um dos pontos em que houve consenso pelos países que fizeram parte desse evento lá no Rio de Janeiro. A gente vê aí um trecho em que o grupo diz que, com total respeito à soberania tributária, vai procurar se envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra alto sejam efetivamente tributados. Esse é o item 20º dessa extensa lista que a gente acompanhou ontem com a aprovação por parte desse texto, com todos os países que fazem parte do G20, que fazem parte desse encontro que acontece no Rio de Janeiro ao longo dos últimos dias. E teve também o ponto que faz menção às mudanças climáticas. Ele vem logo na sequência. Então, também há menção à mudança climática, há uma menção à temperatura global em uma limitação ao aquecimento global a 1,5 grau, como vocês estão acompanhando aí, em que o grupo convoca os membros de todos os países a contribuírem para os esforços globais contra a mudança do clima de maneira nacionalmente determinada, considerando o Acordo de Paris e as suas diferentes circunstâncias, trajetórias e abordagens nacionais. Lembrando que o Acordo de Paris é criticado por muitos líderes internacionais. Há um receio, e a reportagem que a gente acompanhou há pouco deixa muito claro com relação a alguns pontos por conta da presidência de Donald Trump a partir do ano que vem, Carol. Inclusive, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, esse estabelecimento de algumas metas também tinha essa resistência por parte do governo Javier Milei. Hoje teremos um dia no Rio de Janeiro focado em sustentabilidade, focado em desenvolvimento sustentável, em energia limpa, como falávamos mais cedo com Kleber Rodrigues, expectativa também de anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Brasil nesse sentido. Agora, Theo, um dos pontos sensíveis na elaboração desse documento era com relação às guerras em andamento, entre elas guerra na Ucrânia e guerra na faixa de Gaza. Com relação à menção direta da Rússia no envolvimento, na invasão ucraniana. A declaração cita a guerra na Ucrânia, cita o conflito em Gaza, mas não cita o nome da Rússia, de Vladimir Putin. Lembrando que a Rússia faz parte do G20. Exatamente, foi representada por um integrante do governo, não o Vladimir Putin, porque ele tem um mandado de prisão expedido internacionalmente e o Brasil teria de cumprir caso ele viesse para o Brasil. Mas a não menção expressa à Rússia no documento pode ter sido uma estratégia para que o texto fosse aprovado com consenso. Então, vocês veem aí nesse trecho uma menção não só à guerra da Ucrânia, o destaque ao sofrimento humano e os impactos negativos adicionais da guerra no que diz respeito à segurança alimentar, também a energia e energética global, as cadeias de suprimento, estabilidade macrofinanceira. Há também uma menção num item anterior à guerra entre Israel e Hamas, o direito a dois países, a dois estados independentes, Israel e Palestina, algo que é defendido nesse texto, uma menção importante e que deveria ter um peso ainda maior, levando em consideração
a tentativa dos países, de diversos países, de no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas impor restrições, impor recados mais duros aos envolvidos nessa guerra lá no Oriente Médio. Você vê também que nesse outro item, no item 64, eles se comprometem, os países que fazem parte do G20 e os membros que foram convidados se comprometem a reformar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de se alinhar à realidade e às demandas do século XXI. É uma das grandes bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso ainda durante a disputa à presidência da República em 2022, e se torna uma das bandeiras do Brasil à frente do G20 nesse ano. Então, um fortalecimento também, obviamente, aí da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, para além da reforma e de uma análise e uma reflexão mais aprofundada com relação ao Conselho de Segurança da ONU. Eles avaliam que é preciso fortalecer o papel da Assembleia Geral, principalmente como órgão deliberativo e formulador de políticas, como vocês veem ali logo na sequência. Então, o fato de a guerra entre Israel e o Hamas é um dos pontos que fazem com que o Brasil encampe essa proposta, essa bandeira, por conta da falta de resolutividade dessas discussões que aconteceram no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tentou aprovar uma resolução, houve uma manobra dos Estados Unidos que conseguiram fazer com que a do Brasil não fosse aprovada. A do Brasil tinha uma construção de consenso muito grande, então, por esses e outros motivos, como, por exemplo, representatividade, estar acompanhando os tempos, eles pedem um revigoramento da Assembleia Geral e também uma rediscussão com relação ao Conselho de Segurança. E aí, Théo, só para a gente encerrar nossa conversa, tem um ponto que o Rodrigo traz na reportagem dele, que exibimos há pouco, em que ele fala da efetividade desse texto, que ela está em xeque, principalmente diante de uma mudança de governo nos Estados Unidos. A gente tem ali a assinatura de Joe Biden, da presidência dos Estados Unidos, mas lá já tem um presidente eleito, Donald Trump, e várias das medidas defendidas por Donald Trump durante a campanha eleitoral não estão em conformidade com o que esse texto defende. Vai na contramão. E daí essa preocupação por parte de muitos dos países que fazem parte do G20 com relação a como que vai ser a aprovação desse texto a partir de agora, com o governo de Donald Trump se aproximando a partir de janeiro do ano que vem. Então, 2 pontos que a gente destaca da aprovação desse texto de ontem é com relação, logo de cara, a apoio aos migrantes. Então, vocês veem, eles reafirmam o compromisso de apoiar os migrantes, incluindo os trabalhadores migrantes e refugiados, nos esforços com o objetivo de haver um mundo mais inclusivo, em conformidade com as políticas, legislações e circunstâncias nacionais, assegurando pleno respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, independentemente do status migratório. Isso colide com as propostas que a gente tem acompanhado por parte do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que fala, inclusive, em deportação em massa a partir do ano que vem, quando ele assume a presidência dos Estados Unidos. Então, esse é um tema para ficar em atenção a partir do próximo ano, a partir também da próxima reunião, para entender como que vai ser a postura de Donald Trump, levando em consideração esse texto aprovado de maneira unânime, consensual, pelos países do G20. E, na sequência, um outro tema que diz respeito também à governança internacional, mas na área da saúde. O papel da Organização Mundial da Saúde. O grupo reitera o papel central e coordenador da OMS na arquitetura global de saúde, apoiado por um financiamento adequado, previsível, transparente, flexível e sustentável. A OMS já foi muito criticada no passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a pandemia do novo coronavírus. Fez com que, inclusive, o Donald Trump rompesse com a OMS, colocasse em xeque as atitudes e as determinações, as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde. E esse é um tema também que bate de frente com principalmente o histórico de Donald Trump. Então é importante acompanhar como que vai ser a postura dele também com relação à OMS daqui para frente, para ver se colide com a avaliação e a posição do G20 como um todo.